Olá, irmãos, bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana em Osasco. Meu nome é Josival e estarei com vocês nesses próximos minutos. Se você nos visita pela primeira vez, é uma alegria tê-lo conosco, sinta-se acolhido e receba o nosso abraço. Você pode acompanhar a nossa programação, nossos estudos e reflexões e nossos cultos dominicais através pelo canal do YouTube. Todos que estão nos acompanhando, com certeza somos todos filhos do mesmo Pai e amados pelo mesmo Filho. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo e nós esperamos que Ele abençoe profundamente a sua vida. E para dar início à nossa aula de hoje, à nossa reflexão de hoje, nós vamos começar com um hino, vamos nós trabalhar, e também é um momento de reflexão e de preparação para o nosso estudo. Eu gostaria de fazer uma introdução nessa nossa reflexão de hoje, que nós iremos falar sobre o trabalho na cosmovisão cristã, mas nessa primeira introdução eu quero utilizar aqui um artigo, publicado, Música e Carreira, publicado em 2017 pelo professor Caxisto, professor da Fundação do Instituto de Administração e mestre em Administração de Estratégia, baseado na música, onde tem lá o que você faz quando ninguém está vendo. Você realmente está satisfeito com a sua profissão? Essa é a pergunta inicial. Foi uma escolha pessoal ou você foi influenciado pela sua família, amigo, ou até mesmo pela profissão da moda ou pela profissão com melhor remuneração? A escolha profissional precisa estar relacionada com aquilo que acreditamos, com quem nós somos realmente. O grande problema é que a maioria das pessoas não se conhece, não consegue identificar seus reais valores e, dessa forma, não fazem a escolha profissional de forma consciente, de acordo com seus valores e formação.
Uma música do Capital Inicial, chamada Quatro Vezes Você, fala sobre a importância de nos conhecermos. Ou diz assim a letra: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? O que você faz quando ninguém está te vendo? Porque este é você, sem máscara, sem papéis, frente à sociedade. E como é possível se conhecer? O primeiro passo é examinar a sua, a minha, a nossa identidade. É saber quem você é de verdade. O que você gosta de fazer, o que te deixa feliz. Quem faz aquilo que gosta, faz bem. E quem faz bem é reconhecido profissionalmente. Pode parecer simples, mas é muito difícil descobrir quem somos de verdade. Temos vergonha, muitas vezes, de nos olhar no espelho. Então, lanço aqui um desafio e um teste para você. Vá até o espelho, assim que terminarmos a nossa reflexão. Olhe bem no fundo dos seus próprios olhos e responda, com sinceridade: quem sou eu? Quem você é tem muito a ver com suas atitudes, sua autoimagem, com a forma como trata as pessoas. Uma forma de descobrir quem você é de verdade é definir quais são os seus valores. Valores são as coisas mais importantes nas quais você acredita. São os princípios, convicções, crença, seu propósito de vida, principalmente para o cristão. Esta é a pergunta que você precisa fazer. Qual é o propósito da sua vida profissional? O que define como profissional? Que valores o guiam? O que o define como profissional, cristão profissional? É uma pessoa só, são duas pessoas, o profissional e, às vezes, o cristão, às vezes o profissional. Essa é uma primeira introdução para nós nos prepararmos, né? Para essa reflexão de hoje sobre o trabalho na cosmovisão cristã. Tanto o nosso título de hoje é exatamente o trabalho na cosmovisão cristã, mal necessário ou bem necessário. Nós temos aqui alguns textos para que você leia durante a semana e reflita sobre o nosso tema de hoje. Porém, antes de nós entrarmos diretamente no tema, né, com a leitura do texto básico, eu gostaria de fazer algum comentário sobre a nossa aula. O trabalho é uma vocação divina para todos os homens, e o cristão executa como um ministério ao Senhor e ao próximo. E saiba por que essa lição é importante. Porque a maioria das pessoas, inclusive os cristãos, vê o trabalho como um mal necessário, cuja única validade é prover a renda mensal. Essa situação acaba provocando uma dicotomia na vida do crente. Ou ele louva ao Senhor na igreja, mas é direcionado para o mamon, que significa riqueza, conforme está lá em Mateus 6:24, que diz assim, inclusive: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Então, repetindo essa dicotomia, ele louva o Senhor na igreja, mas é direcionado para o mamon, para a riqueza durante a semana. Além disso, não enxergar o trabalho numa perspectiva cristã faz que a maior parte da semana fique alheia ao Evangelho e ausente do reino de Deus. Essa lição pretende corrigir esses erros. Então, lendo o nosso texto básico, ele diz o seguinte: portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor.
A mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se de uma nova natureza criada por Deus e é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres, de acordo com todas as suas informações pessoais. Então, nós temos aqui o nosso texto básico. E alguma informação ainda sobre essa passagem que acabamos de ler. Nessa passagem, o apóstolo Paulo descreve com cores intensas o terrível estado espiritual daqueles que não conhecem o Evangelho. Pensamentos nulos, entendimento obscuros, ignorâncias, dureza de coração, insensibilidade de solução, impureza, desejos enganosos. Seu objetivo é fazer um contraste do tipo antes e depois. Nós vivíamos assim, mas agora somos novas criaturas. A ênfase recai sobre a radicalidade da transformação efetuada por Deus, por meio do conhecimento da verdade do Evangelho. A ilustração central é inspirada do ato de tirar roupas desgastadas e vestir roupas novas, e sugere que essa recriação interior agora requer um esforço do cristão em que se equipar das virtudes condizentes com a sua nova natureza espiritual. E dando sequência, nós temos aqui, algumas maneiras que os evangélicos costumam ter em relação ao trabalho. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos extraídos do livro do pastor presbiteriano Timothy Keller, Como Integrar a Fé e Trabalho. Então, nós temos aqui, vamos começar a pensar sobre como é que os evangelhos normalmente lidam com a questão de trabalho, como é que eles enxergam o trabalho e o que eu denomino o trabalho do cristão. Primeira maneira, justificar as suas habilidades pelas suas utilidades espiritual. Então, digamos que alguém toca algum instrumento musical, você tinha que usar isto para o Senhor. Então, o que é usar para o Senhor? É integrar na equipe? É fazer parte da equipe? É você usar isso para que a equipe seja enriquecida pela sua habilidade musical? Se você é um médico, vou usar minha profissão para a glória de Deus. Então você tira férias, vai para o campo missionário e atende pessoas de graça, porque você honra ao Senhor. E no seu consultório, como é? Quando você dá utilidade espiritual àquilo que você faz, vamos dizer assim, profissionalmente, essa é uma maneira comum de se pensar entre evangélicos de que o trabalho é cristão e agradável a Deus. Então, quando eu procuro dedicar o meu trabalho, tá, à questão espiritual, algumas vezes. A segunda maneira que nós temos aqui, tá, é de servir no reino. Quando você justifica com um uso eclesiástico, um uso para a igreja, para missões, é comum entre os evangélicos pensar que servir no reino é sinônimo de atividade ministerial, de tempo integral preferencialmente.
É comum ouvirmos o pastor, né? Ouvirmos, né, assim dizer, pastor, o senhor é muito privilegiado, porque serve a Deus o tempo todo. Desde a época medieval, se pensa que aquilo que é feito voltado para a atividade ministerial parece ter maior honra diante de Deus. A terceira maneira que nós temos, criar alternativas cristãs de trabalho. É quando você quer trabalhar secularmente, mas não gostaria de entrar em qualquer empresa. Afinal, eu não conheço a origem dessa empresa, as pessoas que trabalham lá, é muito complicado, né, ser cristão, dar testemunho, não desviar, é muito perigoso trabalhar num ambiente desconhecido. Então, é melhor fazer o quê? Então, aí você cria uma alternativa cristã de trabalho. Você procura um ambiente mais favorável para a sua vida cristã, tais como uma rádio, uma televisão cristã, um jornal cristão, né? Trabalho remunerado na igreja, na secretaria da igreja, na escola, é um músico profissional que trabalha a semana inteira para os trabalhos da igreja, ensaia. Então, você procura ter uma atividade profissional, né, dentro daquele círculo da igreja, para não ter esse risco de estar num grupo de pessoas que não são pessoas cristãs. O importante é não se sentir tão aflito com os desafios e comportamentos. Então, é isso que nós queremos mostrar, tá? As diversas formas, tá, que você se sente, tá, o evangelho e o trabalho cristão. Então, às vezes você tem aí, tá, alguns desafios. E nós vamos aqui ao primeiro desafio. Nós apresentamos tipos diferentes de dicotomia. Tá? A primeira, nós temos aí nessa figura duas plataformas separadas por um abismo, e ninguém quer pular esse abismo. Parece que está ou de um lado ou de outro, né? Então, totalmente separado, ou você está de um lado ou você está do outro lado. A outra é muito comum e usada em alguns livros que falam da diferença, da distinção entre o privado e o público. Alguns autores têm sabiamente chamado a atenção para o fato de que nós costumamos entender muito bem de fé no âmbito privado, mas nós não entendemos de fé no âmbito público. Exemplo, se eu pergunto, quantas mensagens você já ouviu sobre vida cristã na família, ou você quer ser uma pessoa mais crente e consagrada? Provavelmente a resposta será, eu já ouvi muitas vezes, muitas pregações desse sentido. Mas se eu perguntar, quantas vezes você ouviu uma pregação sobre a visão cristã da arte, ou a visão cristã do comércio, ou como fazer a sua fé ser relevante na prática dentro da sua profissão, certamente a resposta será, deixa eu pensar um pouco, no momento não estou me lembrando, algumas vezes eu me lembro que ouvi alguma coisa, é mais difícil de se ouvir esse tipo de mensagem. Isso evidencia que a fé, de certa forma, ficou restrita ao âmbito privado, pouca gente sabe falar dela com respeito à atividade pública. Então, aqui nós vamos ver aí alguns tipos de dicotomia. A primeira, tá, nós temos aqui a dicotomia aparente, quando pessoas dão mau testemunho de sua fé em seu trabalho, agindo de forma imoral, tanto no comportamento individual quanto nas posturas profissionais. Então, você é um cristão, você tem uma vida cristã, aos finais de semana, nos trabalhos da igreja, porém, no trabalho secular, você dá um mau testemunho.
tá? Então, é a dicotomia aparente, eu acho que é bem explicável, não tem necessidade de nos aprofundarmos mais. Porém, nós temos depois a dicotomia disfarçada, né? Quando pessoas se mostram moralmente corretas no emprego, muito embora pratique atividades incoerentes com sua fé, ou tentem santificar o ambiente de trabalho mediante atividades espirituais, né? Então, vamos explorar isso um pouquinho mais, né? Então, a dicotomia disfarçada acontece quando a pessoa se mostra moralmente correta no emprego. Ela faz o bem, ela é íntegra, ela não mente. Muito embora pratique atividades incoerentes com a sua fé. Vamos refletir um pouco mais como é que acontece esse tipo de dicotomia disfarçada, porque ela é um dos exemplos de como nós temos esse desafio difícil de lidar e relacionar com o trabalho. Então, nós vamos ter aqui 2 exemplos, e eu vou comentar agora o primeiro exemplo, né? Vocês estão vendo aí, tá? E esses exemplos foram tirados desse livro, Verdade Absoluta, né? Libertando o cristianismo de seu cativeiro cultural. Então, nós vamos, de Nancy Pearce, e nós vamos comentar 2 exemplos. O primeiro exemplo que nós vamos comentar aqui é uma história de um advogado, um diácono muito fervoroso, membro de uma igreja, pai de família, que trabalha numa empresa onde o jurídico é um departamento realmente muito grande, é um departamento gigantesco. Sua tarefa era achar brechas em contratos jurídicos para poder fazer quebrá-los em favor da empresa. Profissionalmente, ele era um homem que quebrava a palavra. É claro que ele não se apresentava assim, nem se viu em seu emprego assim. Mas um dia confrontou, né? Alguém confrontou ele e falou assim: Jesus não falou que o sim tem que ser sim, e o seu não tem que ser não? Então, esse advogado, diácono, pai de família, correto, não fazia nada ilegal, trabalhava dentro da lei, afinal de contas, essa era a sua atividade para que ele foi contratado. Ele ficou muito incomodado quando alguém lhe abriu os olhos e disse assim: você já percebeu que tem uma coisa fundamentalmente errada no seu trabalho? Você trabalha profissionalmente. Você trabalha quebrando promessa. O contrato nada mais é do que um ajuntamento de promessas, de deveres. Você trabalha quebrando promessa. Afinal, a empresa elabora os contratos, fecha os seus contratos e ele depois tenta achar alguma brecha para quebrar esses contratos. Esse é um exemplo de alguém que pode estar fazendo aquilo que é correto do ponto de vista legal, mas ainda assim está agindo de maneira inconsciente com o que ele defende no âmbito privado. Então, esse é o nosso primeiro exemplo, né? Gostaria que você guardasse esse exemplo. E agora nós vamos para o nosso segundo exemplo. Vamos falar de uma profissão que tem crescido bastante nos últimos anos, né? Principalmente quando as empresas querem produzir mais, né? Que é o coach, uma profissão da moda. No passado se falava muito em consultoria motivacional, né? Então se contratava consultores, consultorias, e hoje se usa uma palavra mais moderna, que é o coach motivacional, muitas vezes, para a empresa. E qual é o papel, né? Seu papel é tentar trabalhar, treinar os funcionários, motivando-os de tal forma que eles consigam produzir mais, né? Então, atenção, quando você faz coaching, você trabalha com as expectativas e os sonhos de quem está trabalhando. Então, eu vou trabalhar com pessoas que têm expectativa e têm sonho. As pessoas têm sonhos, objetivos, alguns sonhos, e não ser mais empregados a vida inteira, outros têm uma carreira brilhante na empresa, outros têm sonho em fazer uma carreira internacional, tá? Porém, o pastor Timothy Keller, né, alerta também em um dos seus livros, né, ele tem um livro que só
sobre ídolos, mostrando que muitas vezes nós somos impulsionados pelas nossas expectativas idólatras. Funcionários são trabalhados, impulsionados por coach, para fazer algo que seja só para o bem da empresa. Então, vejam aqui a diferença que eu estou colocando. Você trabalha com pessoas, mas nesse momento você foi contratado como coach para fazer com que essas pessoas rendam mais para a empresa. É importante que o cliente entenda que ele está fazendo um bem danado em ser coach, mas ele não percebe que, às vezes, ao trabalhar com funcionários de uma empresa, ele não está corrigindo a expectativa desse funcionário. Ele só está inflando o seu ego, né? Você percebe como é possível fazer algo lícito e ainda assim inconsciente com a fé? Então, nós temos aqui 2 exemplos, né, que a gente coloca de trabalho que, aparentemente, né, não é errado, legalmente ele está correto, mas eles têm uma inconsistência entre fé e trabalho. Então, nós vamos ver aqui, né? Nós vemos aqui inconsistência entre fé e trabalho. O diácono que era advogado em uma empresa grande, cuja tarefa era achar brechas em contrato jurídico para poder quebrá-los em favor da empresa. E a outra é o membro da igreja que, ao fazer coaching, não se enxerga nutrindo os sonhos idólatras de funcionários com o propósito último de trazer lucro para a empresa. Então, nós temos aqui essa questão, e aí vem, como solucionar esse problema? Temos que parar de ser crente só de domingo. Temos que ser cristão, não de segunda a sábado, de segunda a domingo, de segunda a segunda. Então, como solucionar esse problema? Quando você ouve a frase, precisamos ser cristão não só na igreja de domingo, mas de segunda a sábado, também na empresa, na escola, o que ele significa para você? Então, aí nós temos aí 2 propostas. A primeira, atividades espirituais, evangelização, reunião de oração, ouvir música evangélica, etc. Então, durante as nossas atividades, né, sempre que possível, você tentar conversar com alguma pessoa, tentar evangelizar, ajudar alguém, né, se for preciso, orar, ouvir música evangélica, não também vamos abusar do ambiente de trabalho, mas uma música que seja possível a gente ouvir, mostrar que nós temos um comportamento diferenciado, né? E nós não queremos ser diferente, mas nós não queremos também ser influenciado pelas coisas que não são agradáveis a Deus. A segunda sugestão é ética individual. Honestidade, pontualidade, submissão às autoridades, eficiência e etc. Né? Então, a gente vê aqui que alguns pontos já teria que ser algo normal, mas que hoje passa a ser, muitas vezes, algo diferencial, algo que se destaca nas pessoas, que é a honestidade, a pontualidade, principalmente hoje, que você tem uma liberdade de trabalho, muitas vezes em home office. Então, essa pontualidade, você faz a sua carga de trabalho, né, a submissão. Muitas vezes você quer passar na frente dos outros para poder ganhar pontos, né, e subir na empresa, então você não tem nenhum respeito ao organograma da empresa, né, as pessoas que estão sob o comando da empresa, você quer mostrar a sua eficiência. Então, você realmente ter essa honestidade, a pontualidade, a submissão, a eficiência, realmente são pontos comuns que ajudam você a ter um caráter cristão dentro do trabalho. E o interessante é que também foi feita uma pesquisa junto a empresários, né? E nesse exemplo nós tiramos desse livro, Fé e Trabalho, Como Entregar Fé e Trabalho, né? E foram feitas algumas entrevistas, e nós vamos relatar aqui 2 entrevistas realizadas com empresário, né? E as respostas mais comuns foram as seguintes.
né? Um empresário cristão é aquele que deixa uma Bíblia em cima da escrivaninha para que alguém pergunte o motivo e abra oportunidade para testemunhar. A segunda resposta, um empresário cristão é aquele que ora pelos negócios agradecendo cada êxito profissional. Então, um empresário cristão é aquele que ora pelos negócios agradecendo cada fechamento de negócio. Ele para tudo, ele fecha a porta, ele não atende telefone, ele fala para a secretária que não vai atender ninguém, para não passar nenhuma ligação, e aí ele investe, ele gasta um tempo em oração. Um empresário cristão é aquele que compartilha o lucro da sua empresa com instituições de caridade. Ele não quer todo o dinheiro para ele quer ajudar as pessoas. Então, nós estamos vendo aqui, né, as respostas dadas nessa entrevista, né, como integrar fé ao trabalho feita a empresários. Nenhuma atitude acima é desprezível. Todavia, nenhuma delas aborda a questão de como a fé deve influenciar a maneira de trabalhar. Né? Então, essa é uma questão importante que nós temos aqui, né, destacada. Nenhuma dessas atitudes acima é desprezível. A gente não está dizendo que está certo ou que está errado. Mas nenhuma delas aborda a questão de como a fé deve influenciar a maneira de trabalho. E atenção, que isso aqui é muito enriquecedor. Né? Eu não quero desprezar nenhuma delas, como eu disse. Se tem alguém que quer deixar a Bíblia na escrivania para poder testemunhar, amém, faça isso. Se você quer orar todas as vezes que você fechou um ciclo do seu trabalho, um negócio, que bom, faça isso. Se você quer compartilhar o lucro da sua empresa, ok, faça isso. Mas veja só, nenhuma atitude acima é desprezível. Todavia, nenhuma aborda a questão de como a fé deve influenciar a maneira de trabalhar. Não tem conexão, não tem ligação de tal forma que isso aqui molde a forma de você trabalhar propriamente dito. Tá? Exemplificando o que nós estamos falando agora. Tá? Vocês estão vendo aí uma figura de peças de Lego. Né? Tem gente que faz essas atividades todas, ou atividades espirituais, ou ética individual, e conecta com o trabalho de tal forma que parece que é a mesma coisa. Então, você, muitas vezes, já tem as suas atividades, e as atividades espirituais, tá? E muitas vezes você, a impressão que você está conectado, né? Então, você já observou que o Lego bem encaixadinho, fica tão juntinho, fica até bonito, tá? Quando ele fica, você coloca uma peça, encaixa uma peça na outra, ele fica ali como se fosse uma peça só, inseparável, né? Como se fosse uma única peça, né? Aí você fala, que legal, encaixou certinho, todas as peças estão bem conectadas, bem encaixadas. Então, o profissional, o espiritual estão ali bem encaixados. Mas o problema é que duas peças de Lego, né, é que na hora que a coisa apertar, né, na hora que tiver alguma dificuldade, você faz assim, puff, você puxa, você se desconecta, você consegue tirar uma peça da outra. A hora que precisar, porque elas ainda são duas peças separadas. Então, é isso que nós queremos estudar e refletir hoje. O cristão e o trabalho não podem ser duas peças separadas. O profissional e o espiritual não podem ser duas peças como o Lego, que estão bem conectadas algumas vezes, que parece ser uma única peça, mas às vezes você consegue separar essas peças. O nosso objetivo é despertar em cada um que nós temos que integrar fé ao trabalho. Então, falando exatamente sobre isso, tá? Integrando fé ao trabalho, né? A proposta nesse estudo é entender como a fé tem que permear o trabalho. Então, temos aqui, a sua fé tinha que permear o seu trabalho como o fermento leveda toda a massa. Deveríamos
sempre pensar sobre os valores que nossas atividades carregam. Então, ele está falando aqui sobre o fermento, né? Quando você está fazendo um bolo, um pão, para quem gosta de cozinhar, isso é muito bom, e eu sou uma dessas pessoas que gosto. Quando você mistura o fermento na farinha, tá? Uma vez que você colocou o fermento na farinha, você misturou, você não consegue mais tirar o fermento. Você pode ir lá esparramar, mas você não consegue mais separar, né? Uma vez que ele foi misturado, não dá mais para tirar. Tudo foi, no bom sentido, contaminado por ele. Então, o fermento já pegou na massa. Você contaminou a massa toda. Você não é mais que nem o Lego que você consegue juntar e separar, né? E aí nós vamos para o segundo ponto. Precisamos deixar de ser profissionais que são cristãos. Fé anexada à vocação. Para nos tornarmos cristãos em nossa profissão. Fé transformando a vocação, né? Cristão profissional. Não cristão e profissional. Então, tem que ser uma coisa só. Como o fermento misturou na farinha e se tornou uma única massa, né? Ali já está tudo contaminado, no bom sentido, e assim que nós temos que ser, um cristão profissional. Aí, entrando, quem está seguindo pela revista, né? Entrando na nossa revista, nós temos aí a visão negativa do trabalho, né? Uma reflexão para você pensar um pouquinho, né? Algumas perguntas que a gente quer fazer aqui, deixar para você estar pensando. Qual a sua atividade profissional? Ou o que você tem feito hoje? Por que você veio a exercer essa atividade? Qual a sua maior motivação para continuar a exercê-la, a fazer o que você tem realizado? Né? Isso é para você ir pensando, né? Então, eu acredito, né, infelizmente, não é uma aula onde nós temos uma conexão direta, mas eu acredito que muitas das respostas seriam, né, tá baseado que a atividade, né, está baseado na remuneração, ou é um negócio de família, ou acaso acabou acontecendo de você se tornar esse profissional, né, por acaso, por um destino, por influência. Então, assim, você tem diversos tipos de resposta, né? Quem entende que teve um chamado divino para a sua profissão. E tudo isso, né, não foi por um salário melhor, não foi por um negócio de família, que simplesmente você teve que dar continuidade, não foi por um acaso, por um destino, mas sim, um chamado divino que você está nessa sua profissão, que você está exercendo essa sua atividade hoje. Não apenas pastores e missionários são chamados por Deus para exercer seus respectivos papéis na sociedade, mas cada um de nós tem esse papel independente da sua profissão. Interessante aqui, na Idade Média, né, vida ideal, né, era festas, ociosidade, vida de reflexão dos filósofos. O trabalho braçal era mal visto. Essa cultura se manteve e foi incorporada ao pensamento cristão, que valoriza as atividades consideradas espirituais ou ligadas à igreja, oração e monastério, né? Então, até se dava muito valor para os monges, né, naquele momento, né, porque eles ficavam nos monastérios em oração, então se considerava realmente atividades importantes e espirituais, né? Porém, interpretações errôneas das maldições decorrentes da queda seria a justificativa. Modernidade, abuso de empregadores gananciosos, filosofia marxista, burguesia, proletariado. Então, uma visão negativa sobre o trabalho.
Nós temos aqui a ética protestante do trabalho. Essa seção faz um contraponto em relação ao anterior, apresentando a doutrina bíblica e visão protestante, especialmente calvinista do trabalho. Então, a reforma protestante recuperou a visão do trabalho como bênção ao enfatizar a doutrina da vocação divina. Lutero diz: um agricultor, um sapateiro ou uma dona de casa desempenham uma função tão agradável a Deus quanto um pregador ao evangelho. Então, aquela mentalidade da Idade Média de que somente aquelas pessoas que estavam ligadas ao monastérios, a questão de monge, a questão de eclesiástica, né, estavam agradando a Deus no seu trabalho. Mas ele dá uma visão de que um agricultor, um sapateiro, uma dona de casa também tem funções que agradam a Deus. Calvino também diz: o trabalho é uma vocação, um chamado do próprio Deus que responsabiliza o ser humano pelo uso dos seus talentos e oportunidades, né? Então, a gente vê aqui a definição de Calvino. Outro tópico que nós vamos ver agora é sobre workaholic, né? A idolatria workaholic significa o trabalho compulsivo, viciado em trabalho, uma pessoa que é viciada em trabalho, que tem obsessão pelo trabalho, o trabalho de forma compulsiva, né? Geralmente negligenciando coisas consideradas, né? Então, né, e nesse ponto nós temos alguns aspectos interessantes, né, que infelizmente tem crescido muito nos dias de hoje, né, e no mundo todo. Então, vamos ver alguns aspectos. Consequência do desemprego. Então, nós temos aí a falta de dinheiro, a redução do consumo, desestruturação das famílias, aumento da criminalidade, distúrbios emocionais, socialização em menor escala, rouba uma parte da identidade do indivíduo, porque muitas vezes ele se sente envergonhado, ele não se sente mais que ele é uma pessoa produtiva, ele se sente que não serve mais para nada. Tempo ocioso traz tédio e desânimo. Então, o desemprego traz algumas consequências diretas à pessoa e aquelas pessoas que estão em volta dela. Agora, nós vamos ver aqui o que temos na Bíblia sobre o desemprego. Os textos bíblicos condenam a ociosidade. Porém, prestem atenção, isso se aplica a indivíduos preguiçosos, que vivem à custa de outros a ganhar o pão com o próprio suor, conforme está lá em Provérbios 21:15 e Timóteo 3:10-12. Não estamos aqui falando daquelas pessoas que ficaram desempregadas e estão procurando, e muitas vezes existe a dificuldade, estão aí há mais de um ano procurando, tá? Mas elas não estão simplesmente encostadas nos outros e tentando viver às custas de outras pessoas e não estão mais querendo procurar trabalho. Outro ponto importante, o papel da igreja com relação aos desempregos. Na igreja, a dignidade do indivíduo não pode estar atrelada à sua condição financeira ou status social, conforme relata lá em Tiago. Tá? Então, esse é um ponto importante para os membros da igreja, né? Nós não pode atrelar a sua condição financeira, o status social, a dignidade do indivíduo. Porque muitas vezes nós todos estamos, né, com possibilidade de um momento ou outro ficarmos desempregados e passarmos por dificuldades financeiras. Tá? E a igreja deve ajudar o membro desempregado a superar a sua dificuldade, atestando assim a autenticidade da sua fé. Então, pelo contrário, nós temos que valorizar, nós temos que incentivar e mostrar para ele o valor que ele tem para Deus, o valor que ele tem para a sociedade, o valor que ele tem para a igreja, tá? Enquanto ele está ali naquele momento de
de dificuldade, muitas vezes não está conseguindo emprego, até ele pode estar fazendo algum trabalho na igreja para estar tendo alguma atividade e não ficar ocioso, tá? Desde que também não atrapalhe essa busca pelo novo emprego, tá? A igreja tem um papel importantíssimo, e quando eu falo igreja, eu estou falando da liderança dos pastores, dos membros da igreja, com relação às pessoas que estão desempregadas, tá? E aquelas pessoas que estão desempregadas não podem ter medo, vergonha de estar na igreja simplesmente porque está desempregada, tá? A sua dignidade não modifica por causa disso. E, por último, o papel do desempregado. Então, você deve enxergar sua situação pelo prisma da soberania divina e manter a confiança no Senhor enquanto procura o seu novo emprego. Nunca, 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 nunca desista. Tenha sempre a confiança, a fé em Jesus Cristo, e Ele tem um plano para todos nós. Muitas vezes nós não entendemos esse plano, nós não sabemos quando vai acontecer esse plano, em que momento vai ser realizado, mas Deus tem um plano para cada um de nós. Então, a confiança e a fé em Cristo é fundamental para que você não tenha esse tédio e esse desânimo. Então, prosseguindo, nós temos aqui pilares da integração, né? A cosmovisão cristã aplicada ao trabalho norteia a nossa atividade profissional. Então, o propósito original do trabalho, a criação, lá na criação, então, teria o propósito original do trabalho. O desafio presente ao trabalho, com a queda, muita gente vê lá que muitas pessoas falam que Deus amaldiçoou o trabalho, que você vai ter que trabalhar com o seu suor, né? Então, muitas vezes as pessoas entendem isso, né? São os desafios colocados na queda, quando o homem pecou lá no Éden, né? E aí se mudou essa questão do trabalho. E a redenção, que é a abrangência do evangelho que a Bíblia nos mostra, as boas novas nos mostram, tá? Sobre a redenção, sobre o perdão, você pode ter uma reconstrução da sua vida, você ter uma roupagem nova, você pode voltar para o Senhor e buscar você realmente ser um cristão profissional, né? Não basta apenas compreender esses fundamentos, é preciso andar sobre eles. Então, agora nós temos aqui, né, trabalho como vocação. Então, o Deus que trabalha, vamos falar em Gênesis e João, fez o homem à sua imagem, cultivador e gerenciador. Então, nós estamos falando aqui, né, cultivador e gerenciador, então, nós estamos falando aqui exatamente de trabalho. A ordem para trabalhar é racional. Não é apenas uma maldição, que é a sua dignidade, que o trabalho não é o que você faz para viver, mas o que você vive para fazer. Todos os tipos de serviços são dignos, né? Se somos chamados a trabalhar, precisamos fazê-lo conforme quem nos chamou. Quem faz alguma coisa, produz algo. Honra a Deus por aquilo que ele faz, independentemente de remuneração. Nós temos aqui criação chamado para o cultivo. Desenvolver a potencialidade da criação é santo e justo. Somos chamados a fazer cultura, cultivo. Povoar uma região, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Com o propósito de desenvolvê-la, sujeitai-vos, dominai, dar nomes, civilizar como Deus fez com os seus reinos. Nem guardas florestais, nem pavimentadores dos jardins, mas jardineiros. Então, está mostrando que nós somos chamados para o cultivo, para nós trabalharmos, né? Para nós produzirmos. Trabalho como serviço.
Precisamos resgatar o sentido de serviço, quando atribuído ao nosso trabalho, desprendido, suprindo necessidade do próximo, né? Então, o trabalho no sentido de serviço. Trabalho só é vocação se for serviço a outros, não realizado para nós mesmos. Quando fazemos para os outros, somos como máscara de Deus, para o bem-estar do próximo. Senso de propósito, perspectiva macro de onde o nosso trabalho se encaixa no reino de Deus, muda a atitude do nosso trabalho. Então, quando nós falamos aqui, né, trabalho em termos de serviço, né, e quando nós falamos serviço a outros, então, seja qual for o seu trabalho, seja qual for a sua profissão, seja qual for a sua realização diária, a sua atividade diária, sempre você está fazendo algo ou alguma coisa para alguém, tá? Na minha profissão, eu faço informações, eu trabalho com informações, estatísticas, relatórios, mas sempre eu faço isso para quê? Para que alguém esteja tomando alguma decisão. Então, se você tem qualquer atividade, lembre-se, seja isso como um serviço para alguém. Você está sempre realizando uma atividade da melhor forma possível como um cristão e sempre focado de que o que você faz é muito útil, é muito importante porque alguém ou algumas pessoas irão utilizar, né? Por isso que nós falamos, né, trabalho é vocação se for serviço a outros. Então, eu tenho que estar sempre pronto a fazer o meu serviço da melhor forma possível para que o outro possa aproveitar, possa entender, possa tirar algum proveito disso. Os desafios presentes ao trabalho. A maldição divina sobre o trabalho não o transformou em algo mal, mas evidenciou os empecilhos que o pecado trouxe para o sustento da vida. Trabalho dá trabalho, né? Se não fosse trabalho, não seria trabalho. O trabalho ficou quase infrutífero, expectativa maior de que resultados. Sentimos-nos inúteis para transformar o mundo. Nem idealismo, fazer diferença, transformar o mundo, nem ceticismo, nada muda, trabalho para mim. Então, os desafios presentes no trabalho, né? O trabalho, né? A maldição divina sobre o trabalho, como se fala lá no começo, na criação, né? Não o transformou em algo ruim, né? Mas o trabalho são desafios, né? São montanhas que muitas vezes você tem que ultrapassar, né? São porteiras que você tem que abrir. Então, cada vez mais com desafios, você tem que procurar, você tem que se esforçar, muitas vezes você tem que se preparar melhor, você tem que estudar, você tem que conversar com pessoas, você tem que abrir a sua mente, você tem que, às vezes, dar um passo atrás. Então, nós temos que encarar o trabalho não como algo ruim, que, não, mas o trabalho, nada acontece, eu não consigo, né, ter nenhuma realização, mas nós temos que pensar que o trabalho é um desafio, e quando nós fazemos isso como um desafio, encaramos procurar fazer o trabalho de uma melhor forma possível, e não como algo que foi maldito, como dizem muitas vezes, né, maldito trabalho, né? Mas sim darmos graças a Deus pelo trabalho que nós temos. O desenvolvimento profissional na linhagem distante de Deus foi usado para atingir o poder, fama e autonomia. Será que devemos fazer um nome ou ganhar um nome? Babel representa os dois anseios natos ao homem, identidade e relacionamento. Sendo buscado a parte de Deus, Babel é o retrato das utopias humanas, terminando em
fracasso. Nós temos aqui trabalho sem sentido. O que vem a ser isso? Eclesiastes oscila entre gratidão pelo trabalho e seus frutos, e uma visão pessimista do trabalho, como se estivéssemos ouvindo um lista. O que aprendemos com isso? Né? O livro ilustra potentemente a decepção de um cristão que separa o sagrado do secular, o eterno do mundano. Viver a vida debaixo do sol, sem referência ao Senhor, traz alegrias passageiras, mas ao final é desesperador, né? Então, o trabalho tem que ter sentido, né? Quando nós separamos, muitas vezes, o trabalho profissional da nossa vida espiritual, muitas vezes, nós somos cristãos lá na igreja, nós temos o nosso trabalho secular durante a semana, nós não valorizamos o trabalho como deveríamos valorizar, né? Não damos graças a Deus pelo que nós temos. Então, isso, né? O trabalho muitas vezes acaba sem sentido. O trabalho por trabalhar, né? Virou uma rotina. Não, não pode ser assim, né? O cristão tem que procurar sempre valorizar o trabalho, dar sentido ao trabalho, né? Ter uma visão de gratidão, né? E ver os frutos que esse trabalho produz. Então, muitas vezes, o seu trabalho vai gerar frutos dentro de uma empresa, dentro de uma família, dentro de um relacionamento. Então, nós temos que procurar sempre ter o trabalho com sentido. E não porque, como nós estamos falando aqui do item 2 da queda, né, que foi dado, muitas vezes, no sentido do trabalho como seja algo ruim. Quando nós vamos à redenção, né, nós falamos da criação, da queda, e a redenção, que são os pilares. Então, nós temos aqui, integrando fé ao trabalho. A sua fé tem que permear o seu trabalho como fermento. Leveda toda a massa. Deveríamos sempre pensar sobre os valores que nossas atividades carregam. Precisamos deixar de ser profissionais que são cristãos, fé anexada à vocação, para nos tornar cristão em nossa profissão, fé transformando vocação. Então, nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje, né? A cosmovisão, que é o trabalho, né? Que nós falamos lá no começo, né? O trabalho, na cosmovisão cristã, e nós vimos aqui hoje a visão negativa do trabalho, a ética protestante no trabalho, a idolatria eucarística, desemprego e confiança, pilares de integração, que é o propósito original do trabalho, a graça, os desafios presentes ao trabalho, a queda, e a abrangência do evangelho para o trabalho, a redenção. Nós temos aqui alguns materiais que foram utilizados na preparação dessa aula. Se você tiver disponibilidade, você pode consultar. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco nesses momentos. Nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando a cada um na sua necessidade. Né? Que Deus esteja abençoando aí a cada um na sua necessidade. E esperamos encontrar no próximo domingo. Então, o nosso abraço a todos.